Pessoal, bom dia. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, né? Também vamos entrar agora na segunda etapa, livro 2, tá bom? E vai ser um assunto muito parecido com o assunto de história. Vamos falar aqui sobre renascimento cultural. Tranquilo? Vamos lá. Renascimento cultural. Pessoal, vocês vão ter que lembrar, professor, por que essa palavra renascimento? Por que isso? De onde é que vem essa palavra renascimento? Renascer o quê? Tinha alguma coisa que estava morta e aí vai ter esse renascimento. E aí você deve lembrar de história. Renascimento da cultura e da arte greco-romana. Lembra, estamos saindo aqui da Idade Média, ok? Então, na Idade Média, quem mandava era a igreja. Quando nós estamos saindo, o que vai acontecer? Você vai ter vários renascimentos. Você vai ter o renascimento urbano, por exemplo, as pessoas começam a voltar para as cidades. Vai ter o renascimento comercial, as pessoas voltam a comercializar. E também o renascimento cultural. As pessoas começam agora a deixar um pouco de lado a cultura religiosa da Igreja Católica e passam a renascer a cultura clássica, as pinturas clássicas, os deuses mitológicos, a forma de se vestir, a forma como você via o corpo humano. Ok? Então, o renascimento cultural é o renascimento da cultura greco-romana. Tá bom? Vamos lá. Renascimento foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual que teve início em meados do século XIV. Daí já no finalzinho da Idade Média. A Idade Média terminou no século XV, então estamos falando aqui do século XIV, na Itália. E posteriormente foi difundido por toda a Europa, graças também ao desenvolvimento da imprensa de Gutenberg. Pessoal, o que vai acontecer? Antigamente, os livros eram muito caros. Por quê, professor? Porque você não tinha essas máquinas que nós temos hoje, de impressão, de xerocar, não tinha. Se você quisesse um livro, você teria que pagar para alguém escrever o livro todinho. Então demorava muito e era muito caro. Então Gutenberg, ele vai inventar a imprensa, vai criar a imprensa. Então, o que vai acontecer? Os livros eram produzidos cada vez mais rápidos. Então, as ideias que estavam no livro automaticamente seriam difundidas mais rapidamente. Então, isso vai ter grande influência para derrubar a própria Igreja Católica. Então, ideias que eram contrárias à Igreja Católica, que era contra o rei, chegava agora rapidamente através dos livros até as pessoas. Ok? Vamos lá. No século XIV, a Itália ainda não era um país. Cidades como Florença e Veneza, chamadas de cidade-estado. Lembrem que a Itália não era um país como nós temos hoje. Eram como se fossem vários estados independentes um do outro. Cada um tinha sua religião, normalmente tinha sua própria moeda, o seu próprio costume, a sua própria cultura. Estabeleceram relações de comércio com o Oriente via mar Mediterrâneo. Lembre que antigamente você tinha as rotas comerciais todas barradas pelos turcos, pelos os muçulmanos, os árabes, né? E o que vai acontecer, pessoal? Quando vai chegar ali no final da Idade Média, essas rotas comerciais são retomadas, né? Lembrei aqui das cruzadas, os cristãos retomam as rotas comerciais. E essas duas cidadezinhas que nós já falamos sobre isso, tanto Florença quanto Veneza, né? E também Gênova, vai ser agora um grande polo comercial. Porque agora eles vão ter essa rota sobre o seu domínio. Ok? E cresceram muito economicamente, fazendo de seus comerciantes homens cada vez mais poderosos. Lembre aqui dos burgueses. Durante esse período, com o amplo desenvolvimento comercial, o fortalecimento de grandes bancos, também falei isso na aula de história. O que vai acontecer, pessoal? Como a população fica cada vez mais rica,
o que vai acontecer? Eu vou precisar de um local para guardar meu dinheiro. E aí os burgueses têm uma ideia, olha, por que nós não fazemos uma espécie de local onde eu posso guardar o dinheiro da pessoa e cobrar por isso? Ou eu posso emprestar dinheiro a juros? Então começa a surgir aqui, já no final da Idade Média, os bancos, que foram basicamente uma criação dos burgueses. Ok? Durante esse período, com amplo desenvolvimento comercial, o fortalecimento de grandes bancos e a expansão de tercelagens, a Itália se urbanizou mais que o restante da Europa. Isso fez muitos artistas serem contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar igrejas e prédios públicos. Olha aí, como você tinha basicamente ali, onde nós temos a Itália hoje, com as rotas comerciais mais favoráveis, porque tinha ali sobre o seu domínio as rotas do mar Mediterrâneo. Então lá você tinha embarcações indo e voltando diariamente para fazer comércio. Então as pessoas começaram a ver e começaram a se mudar para a Itália. E aí quanto mais pessoas, mais a cidade vai crescendo. Então a cidade da Itália, as cidades italianas ficaram muito gigantescas. E aí, para uma espécie de enfeite, para poder enfeitar a cidade, tanto na questão da arquitetura, da pintura, vários artistas vieram para a Itália, ou nasceram na Itália. Ok? E o que vai acontecer, galera? Lá você vai ter muitos e muitos pintores famosos. Ok? Poderiam ser pintores que eles eram pessoas, indivíduos independentes, ou algumas vezes contratados pela igreja, por exemplo, para pintar as suas igrejas. Certo? Vamos lá. Novos experimentos. Volume e modelagem. Olha aqui. Você vai ter um camarada italiano chamado de Cimabue. O que vai acontecer? Você pega... Ele foi uma espécie de revolucionário da arte. Por quê, professor? Porque na imagem, na pintura dele, quando você pega aqui essa primeira imagem, você vai ver que existe algo diferente de outras pinturas antigamente. Qual era, professor? Aqui você já vai ter um volume da pintura. Você vai ver uma espécie de fundo. Olha as pessoas lá atrás, ó. Você vê que dá uma expressão de volume, como se daqui fosse lá, a pintura fosse lá para dentro. Ok? Sendo que é uma parte plana, é claro, né? Mas é como se tivesse alguém entrando por dentro da parede, ó. E aí Giotto, Giotto, que era discípulo de Cimabue, aí ele vai dar continuidade ao trabalho do seu mestre. Então você observa na segunda figura, bem aqui, ó, que essa questão do volume já é bem mais acentuado. Você já vê que é bem mais definido. As pessoas que estão lá, realmente lá atrás, ó, você vê a questão do volume mais claramente até do que na de Cimabue, certo? Então, foi algo revolucionário para a arte naquela época. Giotto utilizou a técnica chiaroscuro, palavra italiana, chiaroscuro, palavra italiana que significa claro escuro, ou seja, o efeito de luz e sombra. Olha aí, se você desenha, se você pinta, você vai usar basicamente a técnica que Giotto criou. Além disso, é possível perceber uma sugestão de profundidade. Mais uma vez, você vê aí a questão do volume, né? Você vê as pessoas lá atrás, sendo que a tela é plana, com a representação dos anjos em torno da Virgem, que trazem também mais horizontalidade à cena. Bases do Renascimento cultural e artístico. O Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, as reformas protestantes e o questionamento das ideias, dos ideais, né, da Igreja Católica por parte dos europeus, especialmente nas grandes cidades italianas, que se reerguiam após os difíceis anos de devastação provocados pela peste negra. Vamos lá, galera, olha aqui. Você vai ter nesse período várias e várias mudanças. Professor, qual é a principal no final da Idade Média? Talvez o principal, galera, é o seguinte.
Toda vez que eu falar em Idade Média, você já sabe que você vai ter que lembrar da igreja. Mas no final da Idade Média, a igreja começa a perder força. Por quê? Antigamente, há alguma coisa que não era explicável, a pessoa falava, não, foi Deus que quis assim. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? As pessoas, não, cara, tá errado. Vou dar um exemplo, a peste negra. As pessoas viam a peste negra como se fosse, por exemplo, um castigo de Deus para a humanidade, porque a humanidade era uma pecadora e tudo mais. E aí, algumas pessoas vão falar assim, não, eu acho que tá errado. Vamos ver, vamos raciocinar, vamos usar agora a lógica. E aí ele falou, não, a peste negra não é um castigo divino, não. Foi apenas falta de cuidado das pessoas. As pessoas jogavam alimento no meio da rua, não tem saneamento básico, não tem água potável, e aí vai ter a proliferação de ratos. Então a peste negra vem dos ratos, não tem nada a ver com o juízo divino. Então o que vai acontecer? Lembre bem disso. No renascimento, o que vai imperar não é mais os ideais religiosos, mas assim agora os ideais humanos. A força não está mais na igreja, não está mais em Deus. A força agora está no homem. É por isso que nós falamos que muda de teocracia, que é um governo governado por Deus ou por representante de Deus, né, no caso os papas, os padres e tudo mais, e agora passa a ser uma sociedade antropocêntrica. Vai ser gerado agora o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então tudo vai ser explicado a partir do raciocínio lógico, a partir da lógica, da filosofia, ok? Então vamos lá, foi nesse contexto e já no século XV, olha aqui, finalzinho, que uma corrente filosófica se destacou, o humanismo. O humanismo vai dar aqui mais sentido para a questão humana. O homem é que deve saber de tudo, o homem é que está no centro de tudo e não mais a igreja, não mais Deus. Nesse movimento, o ser humano, e não mais a igreja, foi colocado no centro das reflexões. Dessa maneira, aos poucos, a visão medieval de que Deus estava no centro de todas as coisas, teocentrismo, perdeu força e deu espaço para o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Forma de pensamento que deu mais protagonismo ao ser humano, o qual não abandonou a crença nos preceitos religiosos, mas passou a olhar o mundo como filtro do racionalismo. Bem lembrado aqui, galera, vamos lá. Não quer dizer que todas as pessoas seriam ateias ou ateus, certo? Eles continuavam acreditando em Deus, acreditavam algumas vezes indo para a igreja, mas o que eles queriam falar é o seguinte, olha, nós devemos separar o quê? A ciência da religião. Então algumas coisas nós temos que explicar pela racionalidade, não pela fé. Por quê? Porque agora o homem é que está no centro e não Deus. Deus agora vai perder o centro e é o homem que vai ficar nesse centro agora com o antropocentrismo, certo? Ou seja, de busca da verdade sem influência da fé. Isso possibilitou ao ser humano experimentar novas possibilidades de vida sem temer o clima apocalíptico que dominava a Idade Média até então. O ambiente de otimismo e desenvolvimento cultural impulsionou a elite artística e intelectual europeia, inicialmente a italiana, a resgatar os ideais de perfeição de civilização, retomando os valores da antiguidade. Com reflexo de sua própria sociedade, a representação realista do ser humano, naturalismo, e o prazer como princípio de vida. Olha aqui, dois conceitos importantes que vocês também devem ter, certo? Primeiro, o que é? Você vai ter a retomada de valores clássicos. Toda vez que eu falar de clássico, pessoal, estou falando, certo, dos gregos e dos romanos, ok? Como reflexo de sua própria sociedade, a representação realista do ser humano. Então o ser humano vai ser mostrado agora não como algo espiritual, mas como algo natural. O ser humano de carne e osso, certo? Os erros que eles cometem aqui na Terra, os seus defeitos, os seus acertos,
mas de forma natural, não da forma da fé, como aquele pecador, aquele cara que precisa de Deus e tal. Isso daí vai ser esquecido. Lembre, a igreja está saindo agora do foco principal. E o prazer como princípio de vida, o hedonismo. Lembra que eu falei sobre sacro? Ah, professor, que é música sacra? É aquela música religiosa, voltada para Deus. E agora o pessoal, não, vamos esquecer isso. Vamos agora fazer coisas que nos agradem, não agrada mais a igreja. Então eu posso ir para festa, eu posso beber, né? Eu posso namorar. Os ideais clássicos aqui da antiguidade era comum você ter, por exemplo, relacionamentos com outras pessoas que não eram seu marido, não era sua mulher. Então era algo bem comum na época. Então você vai ter esse retorno da questão clássica, certo? E do hedonismo, que é se jogar para a vida, o princípio de vida de diversão. Eu posso fazer o que eu quiser, ok? Mais uma vez, sem intervenção da igreja. A igreja agora começa a não mandar mais em nada. E olha aqui, galera, você vai ter aqui 3 imagens, certo? Percebam aqui que se fosse na alta Idade Média, naquela parte onde a Idade Média estava no auge, onde a Igreja Católica realmente era dona de tudo, tinha o maior poder, essa figura aqui, ó, essa imagem aqui, que é a imagem do nascimento de Vênus, percebam que ela está quase nua, está seminua, com pouca roupa, né? Que é uma característica da antiguidade clássica. Os gregos falavam o seguinte: o corpo é algo belo e o belo deve ser mostrado. Então, se você pegar qualquer imagem da antiguidade clássica dos gregos, seja uma figura de um deus ou de uma pessoa normal, normalmente eles vão estar quase sem roupas ou sem roupas, coisa que era proibido na igreja. Então você percebe aqui no Renascimento, esse retorno à arte grega volta. As pessoas começam a ficar agora com poucas roupas. E percebam aqui que uma outra característica do clássico é você fazer uma pessoa muito parecida com o real. Lembre do naturalismo. Vou mostrar a pessoa como ela é, com seus defeitos, né, com seus valores e tudo mais. Beleza? Vamos lá. O segundo ponto aqui, você vai ter essa outra imagem. Você percebe que é algo bem natural, galera. Você percebe aqui que é como se fosse basicamente uma foto. A pessoa é mostrada como ela é, tá bom? E veja que não tem nada de católico aqui. Tinha arte católica, claro, né? Por exemplo, aquele quadro muito famoso é a Ceia de Leonardo da Vinci, né? Foi feita nesse período. Mas muita coisa não religiosa, não católica foi feita. E aqui você vai ter a Mona Lisa, né? Um quadro muito famoso. Mas perceba que é algo bem natural. Tranquilo? Vamos lá. Galerinha, tá aí a página da atividade de vocês, página 113. E reforçando mais uma vez, eu só vou receber essa atividade na próxima semana. Por mais que você faça hoje, dia 28, eu só vou receber semana que vem. Tá bom? E de preferência, pessoal, manda no horário de aula. Eu não tenho aula com vocês pela manhã, então vocês me mandam pela manhã. Eu vou ter a manhã todinha para vocês baterem essa foto e mandar para o grupo ou mandar para o meu e-mail. Tranquilidade? Por mais que você faça hoje, amanhã, ou sexta-feira, ou quinta, sábado, domingo, só me envia na terça-feira, tá bom? Para ficar mais organizado, para eu ver realmente, conseguir ler de todo mundo, ver quem tá mandando realmente ou não, quem tá fazendo só por fazer e jogar. Porque o que estava acontecendo era o seguinte: o Israel, por exemplo, fazia no mesmo dia. Então, mandei atividade hoje, Israel faz hoje. Qual o grande problema? Algumas pessoas tiveram aula ontem de matemática. Então, as atividades de matemática vão ser mandadas junto com a de história. E para mim poder enxergar essas atividades é complicado, certo? Então, se você mandar tudo, todo mundo mandar no mesmo dia, fica mais fácil para mim ver, corrigir e computar a sua nota de atividade. Tá bom? E aí, se você não é prejudicado. Ok, galera? Vamos lá. Espero que tenham gostado. É basicamente um complemento da aula de história. Ok, pessoal? Então, vamos lá. E é isso aí.
Até a próxima aula, galera.